Olá meus alunos, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos, a gente vai falar um pouco sobre geografia. E o tema de hoje é geografia, a região centro-oeste, tá? E os setores secundário e terciário. Isso mesmo, região centro-oeste do Brasil, vamos falar um pouco sobre o setor secundário e o setor terciário desta região, tá? Mas para melhor dizer, setores da economia eles se dividem em três: setor primário, secundário e terciário, certo? O setor primário ele corresponde à extração de matéria-prima, ok? O setor secundário ele corresponde à indústria, à produção industrial. E o setor terciário ele corresponde à venda e a serviços de bens e materiais. O setor primário da região centro-oeste ele é maior do ponto de vista econômico do que o setor secundário e o setor terciário. Temos que dar um destaque aqui bastante para Goiás e o Distrito Federal, que são as regiões mais industrializadas, compondo aí o setor secundário. Tá? Indústrias como farmacêutica, automobilística, têxtil, de alimentos e de bebidas. Tá? Isso se dá também por a questão de proximidade aos grandes centros e, em especial, a proximidade com o Sudeste, São Paulo e Minas Gerais, por exemplo. Por conta das vias, seja ela hidrovia, ferrovia ou rodovia, que faz com que a escoação desse material chegue a estas regiões. Tá? O que faz também o centro-oeste ser um industrial, né? Também é a questão hidrelétrica. Nós temos lá no centro-oeste a Itumbiara, lá em Goiás, que é a hidrelétrica de Goiás e que faz com que gere energia para que esse setor seja fortalecido, no caso aí a indústria. Tá? Outra questão bastante importante que deve ser observada é a questão turística do terceiro setor, do setor terciário. Tá? Nessa região, temos que dar um destaque para as praias fluviais. É isso mesmo, praias. São praias de rios. Nessa região, basicamente, do Pantanal. Observe esse mapa aí. Tá? Nesse mapa, a gente consegue perceber essa região aqui mais verde escuro, que corresponde a um mapa turístico relacionado às praias fluviais. Basicamente, onde está aqui o Pantanal. Tá ok? Outros aspectos turísticos, nós temos serras, a parte rural também, a parte do ecoturismo, a parte histórica e a parte dos espaços hidrotermais, também bastante conhecido do centro do país, né, do centro-oeste. Como aconteceu a ocupação desse espaço do centro-oeste? No século XVII, por exemplo, quando os portugueses estavam por aqui, o governo colonial ele faz com que pessoas adentrem o país, os famosos bandeirantes, certo? Qual era o objetivo deles? Era reconhecer o território, escravizar os índios e procurar por materiais preciosos, certo? Procurar por metais preciosos, tá? Todas essas informações eram enviadas para a coroa Portugal. E quem é os bandeirantes? Ele é financiado pela Vila de São Paulo, hoje a Grande São Paulo, né? Então isso começou a ocupação da parte do centro-oeste. Já no século XX, a construção de Brasília foi o grande boom. Em 1950, né, que inicia ali o processo de construção de Brasília para a levada de pessoas para o Brasil e faz a integração de todo o Brasil ali com Juscelino Kubitschek. Tá? Os arquitetos Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, né, foi que fizeram aí os desenhos muito famosos de Brasília, e Brasília foi inaugurada em 1960. Tá? Então Brasília, para vocês terem uma noção, em 1960 tinha aproximadamente 140 mil habitantes, certo? 140 mil habitantes. Já no ano 2020 agora, Brasília tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. Então é muita gente, é um avanço muito grande na quantidade de pessoas nessa localidade. Tá? E os problemas sociais hoje são bem maiores do que os problemas de outrora. Tá? Principalmente com a desigualdade social. Do que nós temos lá no plano piloto de Brasília, por exemplo, do que a gente tem na periferia. Então é uma grande desigualdade social. Tá? O Centro-Oeste, podemos dizer também que é a segunda região menor populacionalmente falando do Brasil, certo? Com aproximadamente aí 15 milhões de habitantes. Tá? Possui apenas duas regiões metropolitanas, como Goiânia e Curitiba, além das regiões aí que circundam o Distrito Federal. Tá ok? Ficamos aqui com mais uma aula do professor Alisson Santos. Forte abraço para vocês e
professor Alisson. Valeu!